Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 172 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na Aurora. Hoje é a continuidade das várias edições que têm estado a decorrer em sede do Fecho de Contas, com os nossos convidados residentes. Hoje, infelizmente, só vamos ter dois, a Isabel Almeida e o Ricardo Fernandes, por imprevistos, não vão poder estar connosco hoje, mas temos o Décio Fernandes. Décio, bom dia e seja bem-vindo a esta edição. Bom dia, Cristina. Vindo também aos restantes colegas, neste caso o Carlos Mitange. Carlos Mitange é o outro convidado que também tem estado aqui. Carlos, bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, Cristina, bom dia ao Décio e bom dia aos ouvintes. Vamos então dar continuidade aos procedimentos de fecho de contas. O cuidado que temos que ter nesta fase, que é a fase dos relatórios de contas das empresas públicas em sede de imposto industrial e empresas privadas, até instituições sem fins lucrativos. Muita gente pensa que quem não paga imposto industrial não pode apresentar contas. Tem obrigação declarativa, tem que se apresentar, sim senhora, tem que elaborar o relatório de contas e tem que obedecer as regras todas que cá temos no sede do PGC, sem pular etapas. Vamos então dar continuidade. Continuamos na classe 3. E hoje vamos acelerar o máximo possível porque só temos mais uma edição para abordar o fecho de contas. Temos esta e depois a próxima temos que obrigatoriamente terminar porque já estamos na reta final e não queremos prolongar muito mais este tema aqui porque já há muitos relatórios a serem feitos, a serem submetidos, então queremos unir o útil ao agradável. Dizer que aqui existem dois grupos de entregas de relatório e contas, uns entregam a 30 de abril e outros entregam a 31 de maio. Eu vou começar pelo Décio e hoje é a 36 do pessoal, a 36 das remunerações
dos adiantamentos, da participação nos resultados. Décio, qual é o resumo que nos podes fazer em sede da 36 pessoal? A conta 36 pessoal é onde são registados normalmente as relações entre a entidade empregadora e o trabalhador. A conta está subdividida entre 361, remunerações a pagar, onde se registram aqui os salários líquidos resultantes do processamento salarial. Regra geral, esta conta deve estar saldada no final do mês ou então ter um saldo credor, o que quer dizer que o pagamento de salários ocorre ou ocorreu no início do mês seguinte. Tem também a 362, participação nos resultados, nomeadamente quando há empresas que possam distribuir parte dos resultados para com os trabalhadores. Temos também a conta 363, adiantamentos, quando há aquelas situações, e na nossa banda há muitas situações de pedidos de adiantamentos de salários, vulgo vale, etc. São aqui registados a débito da conta 363 e no final do mês, a quando do processamento de salários, é feita a regularização desta conta por contrapartida da 361, remunerações a pagar ao pessoal. Temos ainda a 369, onde são registradas outras operações que não estejam consagradas nas contas anteriores. Eu vou ao Carlos Mitães, já fez aqui um resumo muito interessante ligado a 36, e a 36 é muito resumida, não tem ciência nenhuma, é muito fácil. Mas aqui, Carlos, há empresas que têm na conta 36 pagamentos de salário funcionário a funcionário. É assim mesmo que tem que ser, temos que detalhar os nomes dos funcionários todos. Vamos supor uma empresa que tem 1000 trabalhadores. Os 1000 trabalhadores, um a um, na 36. Bem, isso daria um balancete com mais de 30 páginas. Seria muito difícil a análise das contas. Por isso é que as contas existem as contas para agregarem as componentes todas que fazem parte da conta. E existem os softwares com os módulos de recursos humanos, ali sim, cada funcionário poderá estar cadastrado e as remunerações poderão estar registradas em cada funcionário. Mas no que se refere à contabilidade, não precisamos criar subconta para cada funcionário. É desnecessário e dificultaria o trabalho de análise da respectiva conta. Muito bem. Outro grande problema neste grupo de contas da 36 salários são os adiantamentos. Nunca cruzam com nada. Nós encontramos nas empresas adiantamentos eternos. Que tratamento é que podemos dar a estes adiantamentos? No que se refere aos adiantamentos, deve haver maior controle a nível do Departamento de Recursos Humanos. Os adiantamentos referem-se à antecipação do salário. A quando do momento do pagamento do salário, mediante o acordo pré-estabelecido com o trabalhador no momento da concessão desse adiantamento, será descontado o adiantamento efetuado. Ou seja, as empresas devem ter procedimentos internos que o funcionário, ao solicitar o adiantamento, já lhe é comunicado da quando o início do desconto desse adiantamento, quais as prestações e em quanto tempo levará esse desconto. E no momento do pagamento, mas receberá o salário líquido deduzido desse adiantamento e ali será feito a regularização da conta de adiantamento por contrapartida da conta de remuneração. Então é muito importante termos em atenção a quando das regularizações, é das regularizações que eu faço mensalmente e anual de adiantamento e da conta de remuneração. Muito obrigada, Carlos, por esse esclarecimento. E quanto a 36, é tudo o que tínhamos a dizer, não há mais nada a crescer em sede da 36, remunerações com pessoal. A relação, e o Décio definiu muito bem, é neste grupo de contas em que cruza a relação entre a entidade empregadora e o empregado. Vamos então passar para 37. Outros valores a receber e a pagar. Décio, começo consigo. 37, o que é que podemos encontrar na 37? 3 grandes grupos importantes aqui na 37, desde a 37.1, 37.2 e a 37.3. O que é que encontramos nestas casas? A 37 versa outros valores a receber e a pagar, e aqui nós temos esta conta subdividida em várias rúbricas, nomeadamente a 371, que fala sobre as compras de imobilizado. Neste caso, penso que é bastante esclarecedor. Devem ser registadas e criadas aqui subcontas referentes aos fornecedores de imobilizado, e algo que já falámos anteriormente e que deverá ser tido bastante atenção, porque nós normalmente temos muita mistura de fornecedores, em que há fornecedores que são fornecedores correntes e fornecedores de imobilizado. A parte das relações com imobilizado deve ser registrada aqui nesta conta 371, compras de imobilizado. Ainda bem que a tocar este ponto, nós temos uma fatura de uma entidade que nos vendeu
vendeu material de escritório e está-nos a vender também imobilizado, computadores, impressora, fotocopiadora, como é que é tratada esta fatura? A parte do material de escritório vai para 32 e a parte do imobilizado vem para 37,1. O ISO profissional no momento é que prevalece, vão pelo maior valor, é isso? Nesse momento mesmo depende do juízo profissional, daquilo que o contabilista achar como sendo o mais apropriado. Uma dica que eu dou normalmente é, a quando das aquisições, devem ter bastante atenção, realmente o departamento de compra ou a tesouraria que vai buscar as performances e sabe o que é que vai ser adquirido, solicitar a separação entre o que é imobilizado e o que é compras normais de material de escritório, etc. Agora, tendo apenas uma só fatura com a totalidade dos valores, não há como dividir uma parte para 32 e outra parte para 37. Aí, provavelmente, o mais correto será prevalecer o item de maior valor, mas eu penso que isto não é assim tão problemático quanto isso. A questão é não ser por defeito já tudo na 32 ou tudo na 37. É alocar as coisas ao sítio correto. A 32 quando são compras correntes de outros bens e serviços ou até de mercadorias, e a 37 é exclusivo para quando são imobilizados. Muito bem. E nesta 37 também temos a venda de imobilizado. Sim. A 372 temos as vendas de imobilizado. Às vezes as empresas pretendem renovar o seu imobilizado ou então acham que o imobilizado já está bastante dispendioso quanto à sua manutenção e podem optar pela alienação do imobilizado. E aí têm que analisar as questões do valor da aquisição, das amortizações acumuladas, para verificarem se vão ter um prejuízo ou um lucro, neste caso mais-valia, na alienação do imobilizado. E sim, a fatura emitida para a venda do imobilizado deverá ser registada aqui na 372, vendas de imobilizado. Muito bem. E chegamos-nos, proveitos a faturar. O que é que nós temos aqui? O que é isso de proveitos a faturar, Décio? Os proveitos a faturar, as situações chamamos de acréscimos de proveitos já incorridos a faturar ao cliente. Imaginem que determinados trabalhos foram sendo feitos, mas não houve condições para a sua faturação, mas sabemos de que isso foi incorrido no exercício em causa. E se estamos num período de encerramento de contas, esse proveito deve ser reconhecido no ano em que foi incorrido, bem como os seus custos, por causa da relação entre custo e proveito. Uma vez que a 31 de dezembro do ano não foi possível emitir a fatura, mas o proveito diz respeito àquele exercício, então eu posso reconhecer um proveito, acrescer o proveito no exercício, neste caso acredito a minha 72, por exemplo, prestações de serviços, por contrapartida a débito aqui da 373 proveitos a faturar. Podemos citar aqui um exemplo muito interessante e é para os gabinetes de contabilidade. Quem não fez a fatura para o seu cliente do mês de dezembro e vai fazer agora no período em que culmina com o fecho de contas, deve então reconhecer o proveito e ser como proveito a faturar, por se tratar do período de 2020 nas contas. Aqui é o princípio da especialização, certo? A especialização, sim. Esta conta, por exemplo, vem cumprir o princípio da especialização e do acréscimo. Esse exemplo que tu deste é um exemplo muito prático. Nesta situação, sim, existe um contrato, o trabalho foi executado no período em causa, mas não foi, por situações diversas, possível emitir a fatura. Então, deve ser acrescido o valor dos honorários de dezembro para que seja respeitado o princípio da especialização e do acréscimo. Muito bem. Agora vou passar ao Carlos. Carlos Mitanja. Temos a 37.4, encargos a repartir por períodos futuros. O que é isso de encargos e ainda por cima a repartir por períodos futuros? Eu normalmente digo que uma contabilidade bem feita está refletida no cumprimento do princípio da especialização e da conciliação das contas. E estas contas, a 37.3 e até a 37.6, são as contas que evidenciam o cumprimento do princípio da especialização. Se a conta anterior, a 37.3, reflete o acréscimo de proveito, a 37.4 refletirá então o acréscimo do custo. Isto acontece nas situações em que devam ser um gasto do exercício posterior que tenha sido pago neste exercício. Isto acontece muito, por exemplo, no pagamento de seguro. Imagine que nós estamos no mês de novembro, seja pago o seguro para 6 meses e neste pagamento compreenderá encargos para outros meses, para o ano posterior, que não deverá ser reconhecido nesse exercício. Então, a contrapartida deste pagamento deverá ser essa conta 37.4, que tem a natureza
conta devedora. As rendas antecipadas também fazem parte deste grupo? Tudo quanto é pagamento de custo que envolve períodos posterior ao de análise deverá ser contabilizado neste exercício. Pode-se dar com pagamento de juros antecipados, pagamento de contratos plurianuais de forma antecipada, tudo quanto é custo de exercícios posteriores ao período em que está-se a divulgar as contas deverá ser diferido ou acrescido aqui na conta 374. Carlos, é um trabalho muito sério de maior concentração ao tratar a informação, porque recebemos uma fatura que diz 1 milhão de kwanza renda para 4 meses. E estamos em dezembro. Em dezembro só é levado a custo o mês de dezembro. Os outros 3 meses devem ficar nesta conta até o ano seguinte e começar então a ser repartido por cada mês correspondente, certo? É nessa linha. Mas aqui o mais comum, e é o que nós encontramos em muitas contas, é na totalidade 1 milhão em dezembro. Quem tem esta situação nas contas, o que é que faz? Regulariza, não regulariza? Ou que cuidados devem ter para cautelar situações do género? Eu, por exemplo, eu tenho cuidado nas contas de renda, contas de juros. Nestas contas eu tenho cuidado de, nas operações de regularização, solicitar documento a documento e analisar. Quando eu noto que foi registrado como custo neste exercício encargos de anos posteriores, e há algumas empresas que nós bloqueamos mês a mês e não podemos ir desbloquear para fazer a correção do lançamento, nós anulamos a parte correspondente ao exercício posterior. Pagou renda de 1 milhão de kwanzas, mas o custo de dezembro são apenas 100 mil kwanzas e os 900 mil são correspondentes aos outros meses do ano posterior. Então, logo, o custo a reconhecer na conta de renda deverá ser apenas 100 mil kwanzas. Os restantes 900 mil deverá ser retirada da conta de custo e debitada na conta 37.4. E normalmente eu faço até mesmo operação de crédito na conta de renda em contrapartida dessa conta de especialização. Pois é, que é para anular aquele custo a mais. Anular o custo a mais. Muito bem. Agora vamos para encargos a pagar. 37, Cristina, sim. Queria só dar um subsídio aqui. Esta 374, encargos a repartir por períodos futuros, é vulgarmente conhecido por deferimento de custos. E normalmente estas contas, 373, 374, 375, que fazem cumprir o princípio da especialização e acréscimo, devem estar suportadas por um mapa de controlo para que mensalmente possamos reconhecer, ou debitar ou acrescer os custos correspondentes ao período em análise. E principalmente na situação de fim do ano, quando do encerramento, tem que se ter sim um mapa de controlo dos acréscimos. As situações, por exemplo, em que a correção que o Carlos falou e a Cristina também, em que não é feito, pode-se incorrer em casos de notificações, a AGT ter encontrado lá o custo de 1 milhão totalmente reconhecido em dezembro e quando esse custo, 900 mil kwanzas, deve ser para o período seguinte. No ano em causa, eu estou a ter excesso de custo e neste caso estou a aumentar o meu custo, consequentemente diminuo o meu lucro e estou a pagar menos imposto industrial por causa disso. E por causa disso, a AGT pode fazer correções à matéria coletável e exigir o pagamento do imposto industrial em falta com multas e juros, obviamente. Muito bem. Então, Carlos, voltamos a encargos a pagar. 37,5. Nós temos aqui já de origem no PGC algumas contas. Estes, obrigatoriamente, vamos ter em qualquer momento encargos a pagar. O que é que nós podemos chamar aqui de encargos a pagar e em que momento é que eles ocorrem? O exemplo mais comum que ocorre tem que ver com os reconhecimentos das férias, do subsídio de férias de Natal também. O subsídio de férias principalmente. O que é que acontece? A conta de o encargo a pagar e os proveitos a repartir por períodos futuros tem aquilo que são os acréscimos e diferimentos do passivos. E esta conta 37.5, encargos a pagar, refere-se ao acréscimo de custo. Tem que ver com os gastos a reconhecer neste exercício que ainda não originaram a sua respectiva documentação. É o que acontece no caso do subsídio de férias. De acordo com a Lei Geral do Trabalho, as férias são gozadas no ano posterior. Nós gozamos férias do ano trabalhado e o subsídio de férias é pago no momento do gozo das férias. Se o funcionário trabalhou em 2020, só tem direito a gozar as férias em 2021. Logo, o subsídio de férias vai ser pago apenas em 2021. Mas esse
subsídio de férias reflete a um custo que ocorreu em 2020. Então, logo, apesar de ainda não ter sido pago, deverá ser reconhecido como custo no exercício de 2020. E existem outras situações. Por exemplo, em dezembro, poderá a empresa ainda não ter na sua contabilidade a fatura da luz, a fatura da água, a fatura da comunicação e outras faturas que refletem custos que ocorrem no mês de dezembro. E ali a contabilidade deverá estimar os custos destes serviços e então reconhecer já na conta de custo neste ano por contrapartida desta rubrica. Muito bem. E aqui, Carlos, devem estar muitos colegas a dizerem, estes colegas aí no programa estão a dizer que vamos reconhecer custo. Se tem fatura, sim, é isso que estamos a dizer e isto é contabilidade. É contabilidade, está devidamente em detalhe no PGC, a Bíblia do Contabilista. Nós estamos a falar de contabilidade. Décio, quer fazer aqui um ponto de citação com relação a esta preocupação que é legítima? Sim. Ainda não mandou fatura. A EPAL não mandou fatura. Não temos a fatura das comunicações. O escritório que nos faz a contabilidade, que é a nossa consultora da auditoria, ainda não mandou a fatura da auditoria de 2020. Nós já vamos reconhecer o custo sem a fatura. Esta deve ser a preocupação zero de muitos neste momento que estão a ouvir o programa. Sim, Cristina, deve ser uma preocupação, até é legítimo, mas quem ainda não domina as regras do PGC, bem como as regras fiscais, estão baseadas na lei, têm a mesma força de expressão. Então, temos que separar a questão da parte contabilística e a questão da parte fiscal. Nessa situação, os contabilistas podem registrar o acréscimo de custo, porque o custo foi incorrido no período atual, mas a emissão da fatura só ocorre no início do exercício seguinte. E o Carlos falou o exemplo da lei laboral, em que diz que as férias e o subsídio de férias são gozadas e recebidas no ano seguinte ao trabalhado, mas o custo teve origem no período em que o trabalhador esteve a produzir. Nessas situações, sim, o PGC, com força de lei, permite-nos reconhecer o custo, mas depois essas férias e subsídio de férias são recebidas, ou quando as faturas são efetivamente recebidas, dou um exemplo das faturas da água e luz do mês de dezembro, que é consumido no mês de dezembro, mas é emitida a sua fatura tipo nos dias 3, 4, 5 de janeiro do ano seguinte. Nessas situações, nós podemos sim acrescer o custo no mês de dezembro ao exercício em causa. E no início do ano, quando for emitida a fatura, faz-se o lançamento contabilístico e a reversão desse acréscimo de custos. E assim o custo fica reconhecido no mês de dezembro e terá o suporte documental em janeiro do ano seguinte. Ao revertermos o custo no início do ano seguinte, teoricamente, nesse período, nós, ao anularmos, o efeito desses acréscimos não afetará o desempenho, não afetará os resultados do ano seguinte. Portanto, é legítimo, sim. Normalmente, isto é minha sugestão, as situações de acréscimos de custos e deferimentos de custos, por uma questão de auditoria, os auditores exigem a cópia dos documentos. Por exemplo, quando são deferimentos de custos, nós já recebemos o documento físico, mas o custo não é totalmente deste ano, repartimos para o período seguinte. Então temos o documento. Nessas situações, eu aconselho a que na pasta do encerramento de contas seja digitalizado esse documento, arquivado, para quem solicitar no futuro, quer seja a AGT, quer seja o auditor, quer seja a administração. Nas situações de acréscimos de custos, ou seja, em que nós reconhecemos um custo, mas não temos o documento físico ainda, apesar de só no início do ano seguinte é que recebemos a documentação física, eu sou da opinião que essa documentação física deve ser digitalizada, deve ser arquivada na pasta do encerramento de custo. Para provar, para um dia mais tarde, em casos, por exemplo, de notificações, a gente tem de dizer, mas os senhores reconheceram ali 50 mil kwanzas de custos da luz ou da água em dezembro, mas os senhores não tinham documento. Todavia, a documentação chegou no início do ano seguinte e nós temos lá arquivado e podemos prontamente responder a quem nos solicitar a informação. Exatamente. Carlos? Sim, e para os colegas que não efetuarem os devidos acréscimos e diferimentos,
documentos, nos anos posteriores, quando receberem estes documentos, não vão poder registrar como custo desse exercício. Seriam obrigados a fazerem correções de exercícios anteriores, que poderia afetar os resultados ou, no mínimo, depois acrescer em matéria coletável, já que as correções não são aceitas para efeito fiscal. Do ponto de vista prático, supomos que no mês de dezembro de 2020, o contabilista não recebeu o encargo da energia, apesar de não receber a fatura do mês de dezembro, e em janeiro de 2021 recebe a fatura de dezembro. Logo, a fatura de dezembro recebida em janeiro de 2021 não é o custo desse exercício de 2021 e não deverá ser registrado como custo desse exercício. Se não houver esse diferimento, o contabilista não terá contrapartida para efetuar o registro disto. Então, ali vai ter que recorrer à conta de correção de exercícios anteriores, o que terá também implicações fiscais. Ali é muito importante mesmo termos em atenção estas contas de acréscimos e diferimentos. Muito bem, Carlos, muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou, olá, que está no ar a edição 172 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio apenas 2 dos 4 convidados que têm estado aqui. A Isabel Almeida e o Ricardo Fernandes, infelizmente, não conseguem estar hoje, mas tenho o Décio Fernandes e o Carlos Mitange. Estamos aqui a continuar o nosso desfile em sede de procedimentos do fecho de contas. É a fase em que os contabilistas estão a trabalhar nos fechos de contas das empresas referente ao exercício de 2020 e entre janeiro e maio é o período da elaboração destes relatórios e contas. Estes relatórios e contas têm regras, têm princípios, tudo mais alguma coisa se terem atenção, que é para termos então um relatório simpático e que todos percebam e não há situações que não se consegue perceber. É este cuidado que estamos a ter nestas várias edições do Contas na Hora. É um momento de intervalo, voltamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Caro ouvinte, é a edição 172 do Contas na Hora, hoje apenas com 2 convidados, é o Carlos Mitange e o Décio Fernandes. E Carlos, vamos continuar. 37 SES, proveitos a repartir por períodos futuros. Exatamente, Cristina. Os proveitos diferidos, neste caso, dizem respeito aos réditos que não são do exercício, mas de exercícios seguintes, mesmo que haja recebimento, mesmo que gera influxo financeiro, o que pode acontecer com recebimento de rendas. Estamos em dezembro e a empresa recebe renda de seu inquilino num período de 6 meses, logo o só deverá reconhecer como rédito deste período o que se refere à renda de dezembro. A renda de janeiro para frente deverá ser aqui diferido nesta conta. Muito bem, é um exemplo tranquilo e percebe-se perfeitamente. À parte das rendas temos outras situações. Décio, 37.7 contas transitórias. Na 37.7 contas transitórias, para que servem? Aqui são registrados os movimentos transitórios que são regularizados no período seguinte. Décio, deixa-me só voltar a fazer aqui uma introdução. Uma 37.7.1 diz assim: transações entre sede e as dependências da empresa. Só se aplica quando uma empresa tem dependências? Pelo menos da 37.7, sim, de acordo com o PGC, diz mesmo: contas transitórias, transações entre a sede e as dependências da empresa. E ao longo do ano, registra-se as operações entre a sede e as dependências, sendo as movimentações idênticas a qualquer outra conta de terceiro. Bom, imaginemos a relação entre contas de terceiros, 31, 32.
mas quando é feito entre a sede, dependência ou uma filial, etc. Aqui não se aplica a não compensação de saldos porque é entre elas, Entre elas, digamos, o efeito vai ser quase nulo, não haverá nada a ver ou pagar entre uma entidade e a outra, porque a entidade é única, é apenas a discriminação, o detalhe entre aquilo que é a sede e o que é a dependência. Muito bem. Carlos, nós temos a 37.9, outros valores a receber e a pagar. Esses outros valores, há muitos anos atrás, um professor assim dizia que quando nós olhamos para um balancete e está lá outros, diversos, isto contraria completamente os princípios contabilísticos, né? Porque tudo tem nome, tudo tem caminho e não podemos estar com outros. Mas, entretanto, de repente temos aqui uma conta que é mesmo outros valores a receber e a pagar. Vamos continuar dentro de outros, podemos descrever o que é, mas a verdade é que este grupo de contas 37.9 é de uma polémica sempre. É verdade, eu às vezes chamo a conta dos preguiçosos. Não sabem o que fazer, 37.9. Corretamente. Estão com preguiça de pensar, 37.9. Corretamente. No programa passado já havia citado o Dr. Capella e volto a citá-lo, porque existe conta para tudo. E esta conta 37.9 deve apenas registrar valores residuais, movimentações que nós efetivamente já percorremos todo o PGC e não há enquadramento para ela nas operações de terceiros. Então, a 37.9 não pode ser a principal conta de terceiro a ser movimentada. Deveremos classificar as operações de terceiros nas suas respectivas subcontas. Uma outra situação muito pontual é que deveremos registrar na conta 37.9. Décio, o que é que queres dizer então com relação a 37.9? Outros valores a receber e a pagar? Também o Carlos já disse tudo, mas... Sim, esta situação aqui da 379 mesmo é uma situação a não usar. Somente em casos extremos de falta de informação, mas com tentativa de obtenção dessa informação e na falta, e temos prazos para encerrar, então poderá ser aí registado. Mas a situação é evitar de todo o uso dessa conta. Numa formação eu partilhei o seguinte: o despachante, empresas que importam sempre, tem uma relação com o despachante muito interessante. O despachante apresenta uma requisição de fundos. Eu vou ter o despachante em dois momentos. Registá-lo em sede da requisição de fundos, posso usar uma 37, outros valores a receber e a pagar, e está lá o nome dele. Depois tenho ele na 32 como fornecedor das imputações para registar a fatura dele. Nunca usar a mesma conta da requisição de fundos, porque até aquela requisição vai-se prestando contas à medida que os processos ficam resolvidos, e é desta requisição do fundo que depois também é paga a própria fatura da avança do despachante. Aí sim, está devidamente justificado. Isso é só para exemplificar. Eu tenho que saber o que é que eu tenho na 37.9. Outros valores a receber e a pagar não é conta-saco, não é para acertar bancos, não é para reduzir proveitos, conforme é muito mal usada. Aqui a conta, como alguém já dizia no outro dia, é a conta para ocultar tudo e mais alguma coisa. Então é proibido usarmos a 37.9 sem regras, sem o cuidado que o PGC orienta. E mesmo quando usarmos, Cristina, devemos identificar devidamente. Se usar por caso do despachante, colocar mesmo no horário do despachante e assim sucessivamente. Não deixar apenas outros e outros. Outros. Exatamente, esses outros são mesmo outros e não queremos nada com outros. Tudo tem que ter nome. Os outros é mesmo para chamar a atenção da administração ou de quem tenha interesse nas demonstrações financeiras. E eu tenho estado a dizer aqui uma coisa interessante com relação aos outros. Outros é qualquer coisa que, se quem fez as contas não estiver, nunca mais conseguimos perceber o que é que aconteceu nestas contas. Ainda temos esse problema. E os relatórios e contas não são para nós. Não é a nossa carteira pessoal em que só nós é que cuidamos, só nós é que olhamos. É para todos. Há um grupo de utentes à espera desta informação. E deve estar de tal forma detalhado que todos percebam, mesmo quando estamos ausentes. Muito bem. Décio, vamos às provisões. 38. Provisões para cobrança duvidosa, provisões para saldos devedores de fornecedores. Temos provisões na 38. Então, o que são provisões? As provisões consistem no registro de um custo potencial em que haja previsão da sua ocorrência e por uma questão de segurança, de prudência, deve-se ser reconhecido esse risco potencial, esse custo potencial que a empresa poderá vir a ter no futuro, mas que diga respeito ao exercício corrente. Aqui é uma situação que depende muito também do juízo de
de valor do contabilista com base em informações recebidas. Podem ser informações técnicas, podem ser informações conjunturais que permitam ele avaliar o risco potencial que a empresa pode vir ter com determinada situação. E aí sim, ser prudente e precaver esse risco e registrar um custo no exercício em causa. Temos situações de provisões para clientes, cobrança duvidosa, e existem regras práticas quanto a isso. Normalmente tem que haver um desfazamento ou um atraso no pagamento superior a 6 meses. Deve haver provas de tentativas de cobranças. Existem situações de clientes incobráveis mesmo, e nessas situações podem ser as situações de entidades que entraram em falência, e deverá haver uma documentação do tribunal a comprovar essa falência para poder ser reconhecido essa dívida incobrável e ser aceite como tal. Temos situações, sim, de provisões para saldos devedores de fornecedores, participantes e participadas, provisões para dívidas do pessoal e outros saldos a receber. Carlos, também temos provisões para outros riscos e encargos. Que exemplo se aplica aqui em outros riscos e encargos? Durante o exercício da sua atividade, as entidades estão expostas a situações que muitas vezes não dependem delas. Pode-se dar o caso, e agora daria o exemplo da AstraZeneca, que as vacinas fabricadas por ela estão a gerar efeitos colaterais e que, em alguns casos, ela deverá suportar encargos dado a estas situações. É uma situação que poderá originar na contabilidade as contingências e as provisões para uma situação como esta. Mas para outros riscos e encargos. As empresas estão sujeitas a várias situações, desde a processos judiciais, a várias situações que originam a criação das provisões. Mas eu queria chamar a atenção para que o limite das provisões ou o montante das provisões a serem registradas na contabilidade não estão estabelecidas em documento fiscal nenhum. Para a contabilidade, deve ser registradas as provisões de acordo com o risco averiguado na situação, e o juízo de valor do contabilista e o parecer dos especialistas na matéria é que determinarão o limite da provisão a ser efetuada. E depois, se haver a disparidade, uma diferença entre aquilo que foi registrado como provisão e aquilo que o decreto presidencial 204/15, o regime das provisões, se houver uma contrariedade entre eles, aí deverá ser feito o reajuste fiscal, mas nunca nos basear neste decreto apenas para fazer a provisão. As provisões da 38, da 39, estão devidamente aqui deixados exemplos pelo Carlos e pelo Décio. Vamos mudar de classe. Ponto final, classe 3. Vamos para a classe 4, a classe dos meios monetários. Décio, o que é que nós encontramos em sede de meios monetários? É definido como sendo as disponibilidades imediatas de tesouraria, quer sejam em dinheiros, quer em valores facilmente convertíveis em dinheiro. Aqui nós poderemos ter as situações de títulos negociáveis na conta 41, que são aplicações de excedentes de tesouraria, normalmente transacionáveis com um período de vida útil inferior a 1 ano. Depois temos as situações de depósitos a prazo, em instituições de crédito. Temos também a conta 43, depósitos à ordem, onde são registados os meios financeiros depositados em contas nas instituições de crédito. É o mais utilizado atualmente e nós, inclusive, já temos uma legislação que proíbe transações financeiras entre entidades de valores superiores, salvo erro, a 3 milhões de kwanzas, se corrijam-me se eu estiver errado. Valores iguais ou superiores a esse montante devem ser obrigatoriamente feitos pela conta 43, depósito à ordem, e jamais por caixa, em cash, em numerário. Temos ainda a conta 44, outros depósitos, e temos a conta 45, famosa conta de caixa, que serve para registrar os meios de pagamentos físicos, como notas, moedas e cheques. O saldo destas contas deve ser devedor ou nulo e devem ser criadas subcontas para cada situação, para cada entidade. Por exemplo, uma subconta bancária para cada entidade e por cada conta existente nessa entidade. As situações da conta 43, depósitos à ordem, cujo saldo seja credor, devem ser provisoriamente, por questões de encerramento de contas, transferidas para a conta 33,
empréstimos bancários. Muito bem. Aqui, na conta dos meios monetários, eu não vou deixar de fazer uma pergunta, e esta pergunta vai para o Carlos. Valores não identificados no extrato bancário. Alguém faz um depósito e não nos dizem quem foi, e a empresa não elabora a reconciliação bancária, e nesta altura que surge aqui a utilização indevida da 379 para acertar o extrato bancário com o extrato da contabilidade. Carlos. Infelizmente, nós executamos a contabilidade apenas com um tempo muito reduzido para o cumprimento da obrigação fiscal. Por exemplo, estamos agora em dezembro e bate-nos a porta uma empresa com N operações do ano todo de 2020 a solicitar que fechemos a contabilidade para ser entregue agora 30 de abril. E aí nós, na ansiedade de termos mais um cliente, muitos de nós acabamos por aceitar o trabalho e nos sujeitamos a situações que ferem completamente aquilo que são as boas práticas da contabilidade. Então são práticas que devemos mesmo evitar e fazermos os possíveis para pelo menos termos as contabilidades ao mês ou ao trimestre e evitarmos práticas como estas. E as questões de meios monetários são questões muito sensíveis e estão muitas vezes associados a branqueamento de capital, a práticas financeiras muito dolosas que podem prejudicar as próprias empresas, ao Estado e à sociedade em geral. E nós devemos estar muito atentos e aqui chamar a atenção ao nosso conhecimento da Lei 5/20, que fala sobre a Lei do Branqueamento de Capitais e o Financiamento ao Terrorismo, e que nós contabilistas somos parte integrante dessa lei e nós também podemos ser responsabilizados pelas más práticas a nível das empresas. E as reconciliações bancárias nunca devem ser feitas para a conta 37. Nós devemos ter a reconciliação bancária para aferirmos aquilo que efetivamente foi contabilizado, quais são as principais diferenças, os documentos do banco que nós ainda não registramos, os nossos documentos, as operações que o banco ainda não registrou, e depois solicitar à entidade a devida regularização destes documentos e nunca lançar simplesmente na contrapartida de 37,9. Eu às vezes digo assim, acho que todas as empresas um dia há de sair um regulamento qualquer em sede disso. Pelo menos uma vez na vida da sua existência tem que passar por uma auditoria séria, porque os auditores não permitem isso. É do melhor que há quando nós encontramos contas auditadas, não é, Décio? Sim, de facto é uma realidade. Os auditores pegam muito nessas contas porque são as contas mais voláteis, porque são os meios financeiros da empresa, aquilo que a empresa utiliza mais rapidamente nas suas transações diárias. A situação dos auditores, por exemplo, querem sempre a confirmação, a circularização do saldo de bancos, até não confiam apenas no saldo final que diz no extrato bancário. Eles, enquanto entidade independente da empresa, eles fazem uma carta de circularização de saldos a confirmar todos os saldos, quer seja daquilo que está nas contas bancárias, a ordem ou a prazo, quer seja dos próprios financiamentos ou garantias que a empresa possa ter junto da instituição financeira. Outra situação que os auditores pegam muito, e a Cristina e nós anteriormente já falámos sobre isso, são as situações de os saldos de caixa no fim do ano. Que situações de saldos de caixa com valores astronómicos que não se entende o porquê, porque o caixa deve ter uma regra, aquilo que a própria auditoria fala é de ter-se um fundo fixo de caixa passível de cobrir as pequenas despesas. Agora então essa legislação que vem proibir o pagamento de valores avultados através do caixa vem diminuir consideravelmente o valor necessário a ter em caixa. Uma das situações, lembro-me, Cristina, que nós falámos anteriormente, é uma empresa que apresenta aí um saldo de caixa de 4 milhões no fim do ano. Um teste em auditoria rapidamente de se fazer é, ok, então se finalizaram o ano com esse saldo, depositem esse valor no início do ano seguinte na conta bancária. Exatamente. É uma forma de testar se efetivamente esse valor é real ou não. Vamos ter o borderô com esta evidência. Exatamente. Dos saldos do caixa é um mundo. Nós olhamos para as contas da empresa, olhamos para a 45, que é a conta de caixa, senhor gestor, presta atenção no seu balancete e analisa o saldo da 45. Caixa, 50 milhões, 30 milhões, 200 milhões, e nós olhamos para a entidade como tal. Não é possível que esta casa tenha aqui dentro 200 milhões de coisas, mas estão lá nas contas, viciadas até não poder mais. Esta situação monetária, os meios monetários, deve-se
ter tratamento com todo rigor, cuidado, sobretudo naqueles casos em que há vários caixas, na sede, na loja 1, na loja 2. Esta reconciliação tem que ser feita diariamente, a cada fim do dia. Todos sabem o que é que existe em cash. A cada fim do dia, parem 1 hora mais cedo, 2 horas mais cedo, mas o caixa tem que ser fechado ao dia. E assim sucessivamente, que é para não criarmos aqui situações e que tenham regras. E não usem o mesmo caixa para os recebimentos dos clientes e para fazerem pagamentos correntes, para gerir o fundo de maneio. Separem sempre, tenham tudo devidamente organizado para facilitar, seja quem for que vier analisar as nossas contas. Diz, Carlos. Algo que eu fico muito atento é a atividade da empresa e a movimentação da conta caixa. Vamos lá ver, a nossa atividade de consultoria, as nossas operações quase que são todas bancarizadas. Nós não recebemos quase que nenhum pagamento via caixa. Não justifica nós termos fluxos na conta caixa, não só o saldo, mas o fluxo de movimento da conta caixa não pode ser os mesmos que das contas de depósito à ordem. Então, precisamos estar muito atentos a essa situação também. Esse exemplo dos gabinetes de especialidade é mesmo para fechar aqui o ponto de disponibilidade. É outro nível, Carlos. Não temos recebimentos em cash, é tudo via banco, e como temos responsabilidades acrescidas neste processo, temos que dar exemplo. Não há movimentação, por isso a Administração-Geral Tributária está a ouvir aqui o programa e nos acompanham. Quando olharem para um relatório de contas de um gabinete de contabilidade e não tem movimentos em caixa, não se preocupem, é o mais comum nesta atividade, porque não temos recebimentos diariamente e não usamos o caixa para quase nada. Muito bem. E agora vamos então na classe 5, capitais e reservas. As principais contas aqui em capitais e reservas. Décio. Bom, a classe 5 representa as contas de capital, aquilo que é a subscrição efetuada no início da constituição da empresa, nomeadamente o capital social registrado na conta 51. As empresas podem dar a entrada do capital, quer seja em numerário, quer seja em espécie, e quando é em espécie pode haver necessidade de ter uma avaliação de um perito independente para dizer que aquele valor em espécie é efetivamente real. Aqui nós temos ainda a conta 52, cotas próprias, que representam, em substância, uma redução do capital social da empresa. E esta conta pode subdividir-se na conta 52, um valor nominal, ou 52, 2, descontos e prémios. Temos também conta 53, prémios de emissão de ações, que serve para registrar a diferença entre o valor da subscrição das ações emitidas e o seu valor nominal. Temos ainda a conta 54, prestações suplementares, que representam aqui uma entrada dos sócios e representam um aumento, reforço do capital próprio da empresa. Não vence juros, funciona mesmo como reforço de capital e pode estar contratualizado, indicado no pacto social a quando da constituição da empresa, de que a empresa pode fazer aumentos de capital através de prestações suplementares. Temos ainda a conta 55, reservas legais, que são reservas impostas legalmente, nomeadamente pelo Código das Sociedades Comerciais, e temos a conta 56, reservas de reavaliação. Aqui tem a ver com a questão dos ajustamentos monetários, mas existem regras também para se executar essa reavaliação, e que é dado pelo Decreto 6/96. Temos ainda a conta 57, reservas com fins especiais, e serve para registrar as reservas afetas a um determinado fim específico, como por exemplo, reservas para reembolso de capital, para obras sociais, e quando são feitas essas reservas, devem ser usadas posteriormente de forma exclusivas para os fins que foram constituídas. Temos ainda a conta 58, reservas livres, que serve para registrar as reservas não vinculadas a qualquer objetivo, podendo as entidades, em ata ou em Assembleia Geral, decidir livremente a utilização dessas reservas. Geralmente, as contas de capital são uma conta de natureza credora, é uma regra que, a quando da análise de balancetes, podemos ter em conta para verificar se estão corretamente registrados aqui os itens. Eu vou me pegar na reserva legal. Reservas legais, a 55. Qual é a regra para ser constituída? Pode deixar aqui o alerta da regra da constituição da reserva legal, tanto em SA como em limitada. É uma realidade, porque as situações que ocorrem, às vezes, é preocupante. As sociedades anónimas devem fazer um reforço anual da reserva legal com 5% dos lucros até que a reserva represente 20%
do capital social. Isto está explanado no artigo 327 do Código das Sociedades Comerciais. Nas situações das sociedades por cotas, é até que essa reserva represente 30% do capital. E isso está no artigo 240 do Código das Sociedades Comerciais. 20% para sociedades anónimas e 30% para cotas, certo? Exato. Quer dizer, se o meu capital social for 100 mil, a minha reserva no fim desse processo pode ultrapassar, mas o mínimo é 30 mil quantas, certo? Exatamente, sim. Ok, tem um mínimo legal que se exija. Terminamos todas as contas ligadas ao balanço. Terão contas só ligadas ao balanço. Na edição vamos entrar para as contas ligadas à demonstração de resultado. As contas que dizem se a empresa tem lucro, tem prejuízo, se teve um bom desempenho ao longo do exercício. É a classe 6 e a classe 7 e será então o tema para a próxima edição. Eu acho que eu vou pedir ao Carlos recomendações à volta destas contas todas que nós andamos aqui a desfilar. O que quer dizer mais? Deixar alguma recomendação, sobretudo para os colegas, nesta fase do fecho de contas? Terem muita atenção com as conciliações das contas. As contas devem refletir efetivamente as atividades e aquilo que a empresa possui, desde as contas de ativos fixos, ativos circulantes. Termos muita atenção com o cumprimento do princípio de especialização. Termos certeza de que os custos estão a ser diferidos, os proveitos e os custos estão a ser acrescidos e diferidos. E um dado muito importante nas conciliações de contas é também usarmos o extrato de contribuinte. Eu recomendo que os colegas, antes de fecharem as contas, extraem a partir do portal a conta corrente do contribuinte e façam as devidas conciliações fiscais. Só para deixar umas dicas, eu presto muita atenção às declarações anuais em sede de IRT, que eu menciono na declaração anual do IRT, que deve cruzar com o que eu tenho registrado na 36, na 34.1, na 72. Devem falar a mesma língua, estas declarações e esta conta. E esse cuidado já tem que ser feito a partir de casa, não só ser feito sem que esperemos que a entidade que tem que receber mande devolver. Efetivamente. E verificamos os pagamentos que foram feitos de todos os impostos, se os movimentos a débito e a crédito cruzam com os pagamentos e as liquidações de impostos que foram feitos ao longo do ano. Isto depois, quando falamos da conta de gestão, iremos abordar o cruzamento das contas de gestão com a gestão fiscal. Em suma, estarmos atentos com as conciliações das contas e os acréscimos e diferimentos. Muito bem. Décio, recomendações? Como nós passamos, por exemplo, pelas contas 37, chamar a atenção para a questão do respeito pelo princípio da especialização e do acréscimo, respeitarem a natureza de cada uma das contas. Uma coisa que, Cristina, em termos de formações sobre a apresentação de contas, temos que focar-nos no ensinar quais são as regras de análise do balancete. Há também a questão da não compensação de saldos e, consequentemente, a questão das 379 contas-saco, são situações a não usar. Décio, esta é a recomendação que deixas aqui para o EAC, e a Tina Guerreiro, a coordenadora do EAC, está a ouvir o programa, deve estar a rir, né? Deve ter que visitar a academia para ir lá estilar o programa aqui sem ser do EAC. Tudo isso que nós estamos a abordar aqui é prato do dia no estágio em ambiente controlado. Os estagiários aprendem todas as regras, aquela questão da 37, a faturar, a pagar, os diferimentos, acréscimos, todas essas regras é prato do dia no EAC. Por isso é que andamos a nos gabar. Quem passa pelo EAC não fica a dever absolutamente nada a um contabilista sénior. Não fica. E o Carlos é um deles. Nós temos aqui o Carlos. O Carlos passou pelo EAC. É produto do EAC. Se me permitir, eu não comparo só com a contabilista sénior. Conto uma realidade que eu vivi quando de um congresso internacional e uma situação particular que eu vivi fez-me ver que os conhecimentos e as aptidões adquiridas no EAC não ficam a dever com mais ou menos adaptações àquilo que se pratica a nível internacional. Se houver oportunidade, terei explicar essa situação e compararmos com as questões a nível internacional e não ficamos a dever mesmo. É um desfile profissional fantástico para os formadores do EAC. Estamos a explicar o conteúdo. É um desafio que eu vou deixar aqui a doutora Sina. Tem que arranjar disponibilidade para vir aqui falar dos tópicos, os temas das sessões todas do EAC,
para fazer inveja a quem não quer frequentar, mas o ESE é muito rico, Décio, muito, muito rico, e eu volto e meia digo à turma, eu tenho inveja deles, porque quando nós, formadores, quando começamos na profissão, não tivemos esta oportunidade. Não tivemos isso. Não tivemos ninguém à nossa frente para nos orientar com cabeça, tronco e membro. Não tivemos, esta é uma realidade. Eles estão a ter, com uma vantagem, formadores que têm a profissão no dia a dia, têm mesmo que aproveitar, mas aproveitarem para a vida toda, porque nunca mais terão os mesmos profissionais. E estes alertas que vamos deixando aqui das contas sacos, já não conseguem pensar, estão com preguiça, então vai para outros. Quem passa no ESE já sabe que é proibido tratar a informação contabilística desta maneira. Muito bem. Meus convidados, muito obrigada. Acho que fizemos aqui um resumo muito interessante com relação à reta final das contas em sede de balanço. O balanço que é uma demonstração financeira que faz parte do relatório e contas nesta fase em que os contabilistas estão então a preparar as contas das empresas. Décio, continuação de boa semana. Esperamos estar na próxima edição. Obrigado, Cristina. Beijinhos e cumprimentos aí ao pessoal. Muito bem. Carlos Metade, o nosso muito obrigada. O nosso orgulho nacional. Carlos, a propósito, nunca disseste e eu vou perguntar, qual foi mesmo a tua média final no Exame Nacional do ESE? Foi 17 valores. 17 valores, olha só o orgulho nacional. 17 valores, que bom, Carlos, que bom. Boa continuação de uma semana laboral. E já sabe, a próxima edição tem que voltar. Estamos juntos. Muito bem. Pronto, caro ouvinte, e assim chegamos ao fim da edição 172 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.